Você já reparou como o escuro muda tudo? Durante o dia, o seu quarto é só um quarto, a sala é só a sala, o corredor é só um corredor. Mas basta apagar a luz e, de repente, aquele mesmo lugar parece diferente, maior, mais silencioso, mais ameaçador. E não, isso não é frescura, não é coisa de criança, não é imaginação fraca. Existe um motivo científico muito claro para o cérebro humano sentir medo do escuro. Mas antes... Fala pessoal, tudo certo por aí? Sejam bem-vindos ao canal Espectro Verde, onde a ciência é fonte de conhecimento. Hoje falaremos sobre os motivos e causas do seu provável medo de escuro. Quem nunca desligou a luz da sala de casa e saiu correndo para o quarto com medo de um bicho ou um monstro te pegar na escuridão, não é mesmo? Se você achava que era somente um medo comum, sem explicação, nesse vídeo vou te dizer os motivos desse receio que criamos em nossa mente. Pode parecer loucura dizer isso, mas o nosso cérebro é uma máquina de sobrevivência. Ele não foi feito para nos deixar felizes, ele foi feito para nos manter vivos. E durante quase toda a história da humanidade, a noite era o momento mais perigoso do dia. Sem lâmpadas, sem lanternas, sem postes de luz. Quando o sol se punha, a visibilidade caía drasticamente. E, na escuridão, predadores tinham vantagem. Animais caçavam melhor à noite. Tribos inimigas podiam atacar com mais facilidade. O desconhecido se tornava um risco real. Então, o cérebro desenvolveu um sistema simples. Quando a visão diminui, a vigilância aumenta. É por isso que no escuro você escuta mais qualquer barulhinho. Seu coração pode acelerar, sua imaginação começa a completar sombras. Aquela pilha de roupas na cadeira vira uma silhueta estranha. O rangido da madeira vira um possível invasor. Isso acontece porque a amígdala, uma estrutura do cérebro responsável por detectar ameaças, fica mais ativa quando há incerteza. E o escuro é basicamente um campo aberto para a incerteza. O cérebro odeia não saber. Quando você não consegue ver claramente o ambiente, o seu sistema nervoso entra em modo preventivo. É melhor reagir a uma ameaça que não existe do que ignorar uma que realmente existe. Do ponto de vista evolutivo, quem subestimava o perigo simplesmente não sobrevivia para contar a história. E tem mais um detalhe interessante. O medo do escuro está muito ligado ao medo do desconhecido. Não é exatamente a escuridão que assusta. É o que pode estar escondido nela. Nosso cérebro funciona com previsões. Ele tenta antecipar o que vai acontecer o tempo todo. Mas no escuro, ele perde informação visual. E quando falta informação, ele preenche as lacunas com possibilidades. E adivinha qual tipo de possibilidade ele prefere priorizar? A pior possível. Porque, novamente, isso aumenta as chances de sobrevivência. Por isso que filmes de terror usam tanto a escuridão. Não é só estética, é biologia. A ausência de luz ativa o mesmo sistema primitivo que já salvou nossos ancestrais incontáveis vezes. Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo aí. Antes de continuarmos, deixem o like e se inscrevam no canal para mais vídeos de curiosidades científicas. Além da questão evolutiva, existe também um fator psicológico muito forte. O escuro reduz o nosso senso de controle. Durante o dia, você enxerga as saídas, você vê o que está ao redor, você avalia riscos com clareza. No escuro, essa sensação de controle diminui drasticamente. E quando o ser humano perde a sensação de controle, o medo aumenta. Isso é comprovado em estudos de neurociência. Ambientes com baixa iluminação elevam níveis de alerta fisiológico. O corpo entra em um estado mais preparado para reagir. Pupilas dilatam, a audição fica mais sensível, pequenos estímulos parecem maiores. É quase como se o cérebro dissesse, ok, agora precisamos ficar atentos. E tem outro detalhe curioso. Crianças tendem a ter mais medo do escuro do que adultos. Isso acontece porque a imaginação infantil é extremamente ativa e o córtex pré-frontal, responsável por lógica e regulação emocional, ainda está em desenvolvimento. Ou seja, a capacidade de racionalizar que não há nada ali é menor. Mas adultos também sentem, só que aprendem a mascarar. E tem mais uma camada interessante. O escuro também nos coloca frente a frente com nossos próprios pensamentos.
Quando as luzes se apagam e o mundo fica silencioso, sobra menos distração, e isso pode amplificar ansiedades, inseguranças e medos internos. Às vezes, o medo do escuro não é do que está fora, é do que está dentro. O cérebro humano associa a escuridão à vulnerabilidade, e vulnerabilidade ativa mecanismos de autoproteção. Mesmo que você esteja seguro na sua casa, com portas trancadas, o seu sistema nervoso ainda carrega milhares de anos de programação biológica. Mas aqui vem a parte interessante. Exposição gradual ao escuro pode reduzir esse medo, porque o cérebro aprende por experiência. Quando ele percebe repetidamente que nada acontece, ele começa a recalibrar o nível de ameaça. É assim que fobias diminuem, é assim que a mente se adapta. No fim das contas, o medo do escuro não é sinal de fraqueza, é sinal de que o seu cérebro está funcionando exatamente como foi desenhado para funcionar. Ele prefere exagerar no alerta do que falhar na proteção. Então, da próxima vez que você sentir aquele leve desconforto ao apagar a luz, lembra disso. Não é irracional, é ancestral. E talvez o mais curioso de tudo seja perceber que mesmo vivendo em um mundo cheio de tecnologia e iluminação artificial, uma parte do seu cérebro ainda vive como se estivesse em uma savana pré-histórica, atento a qualquer movimento nas sombras. Porque para ele, a noite nunca deixou de ser perigosa. E talvez, no fundo, o escuro ainda represente aquilo que a gente nunca consegue enxergar completamente, nem fora, nem dentro. E, no fim das contas, a ciência não existe só para explicar o mundo. Ela existe para revelar quem nós realmente somos. Porque quanto mais a gente entende o universo lá fora, mais percebe que o maior mistério sempre esteve aqui dentro. A mente humana é complexa, o universo é estranho, e toda resposta que a ciência encontra abre espaço para novas perguntas. Se esse vídeo fez você enxergar algo de forma diferente, então ele cumpriu o papel dele. Aqui, a gente não explora apenas fatos, a gente explora o desconhecido, o inconfortável, o que faz você pensar depois que a tela escurece. Se você quer continuar questionando a realidade, entendendo o invisível e mergulhando no que realmente importa, esse é o seu lugar. Se inscreve, ativa o sininho, porque o próximo vídeo pode mudar a forma como você enxerga o mundo. E até lá, questione tudo, porque nem tudo que é invisível deixa de existir. Você está no canal Espectro Verde, e aqui a ciência revela o que estava escondido nas sombras. Até a próxima!